A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores do nosso juvenis. Que alegria poder ter você aqui conosco nesta pré-aula para juntos estudarmos a lição de número 8, que hoje fala sobre Absalão. Nesta pré-aula, nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque neste fim de semana nós estaremos, não é, no dia 22 ao 24, estaremos aí no Brasil, não é, em Ceará, em Tianguá, para juntos estarmos ali no aniversário, no 20º aniversário da Igreja Assembleia de Deus Ágape, pastoreada pelo pastor Alexandre Joca. E então, como nós já dissemos anteriormente, se você por acaso vive naquela redondeza, será uma alegria muito grande poder ter você ali conosco para cultuarmos ao Senhor e celebrar estes 20 anos desta maravilhosa e amada igreja. Entretanto, nós vamos entender que como o nosso tempo, né, tá meio corrido, então nós vamos fazer especialmente uma classe mais resumida. Hoje nós não teremos assim todos aqueles slides que geralmente nós temos e vamos somente tecer alguns comentários sobre esta lição de número 8 para não ficar, não é, completamente em branco. Entretanto, quando nós voltarmos do Brasil no dia 3 de setembro, então nós estaremos voltando às nossas pré-aulas normais, com nossos, não é, slides e o nosso roteiro, como geralmente nós temos. Não esqueça também que no dia 31 de agosto nós estaremos em Recife, nós estaremos pregando na Assembleia de Deus, ali em Camaragibe. E então, se você por acaso vive também por aquela região, por aquele bairro, por favor, não é? Não esqueça de estar ali conosco na Assembleia de Deus Getsemane, pastoreada pelo pastor Gleison Vitorino, e ali nós estaremos junto com aqueles nossos irmãos. Tenho certeza que aí vai estar o endereço de cada uma dessas igrejas. Se você puder estar lá conosco, será de bênção. Amém? Meu nome é missionária Vânia da Silva e, portanto, nós vamos começar a nossa lição e hoje falando sobre Absalão, o alto preço da vingança. Nós vamos tecer alguns comentários aqui, porque é de suma importância a realidade do que aconteceu com este jovem chamado Absalão. Um jovem, um homem realmente de aparência muito lindo. A Bíblia fala de que da cabeça aos pés não havia nenhum defeito em Absalão. Entretanto, a beleza de fora não podia parar o que estava dentro do seu coração. Um homem lindo por fora, mas feíssimo por dentro. Oh, meus queridos. Mas nós vamos ver, não é? Para o dia 24 de agosto, o alto preço da vingança, lição de número 8. Vamos ler o nosso texto áureo que está em 2 Samuel 14 e 25, que nos diz: Não havia, porém, em todo o Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Então você pode imaginar como é que seu pai, a sua família, né, todos ficavam assim, abismados. A Bíblia nos diz que todas as pessoas, quando viam Absalão, ficavam assim maravilhadas da beleza que este jovem tinha, não é, na sua aparência física. Entretanto, como nós já dissemos, o seu coração não era como o seu exterior. E nós vamos entender que a beleza maior que o homem, que o juvenil, ele possa ter, não é a beleza somente estética, aquilo que está por fora, mas é o do seu coração. Porque a Bíblia fala de que, não é? Quando o coração aqui está cheio de Deus, do Espírito Santo, quando nós somos uma nova criatura, quando nós, né, temos o fruto do Espírito na nossa vida, a beleza espiritual que está em nós, ela vai refletir também do lado de fora. Amém, meus queridos? Olha aí, a nossa leitura está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do verso 9 ao 12, capítulo 13, do verso 28 e 29, e o capítulo 18, versículos 9, 10, 14 e 15. Nós não estaremos lendo estes versículos, mas, por favor, leia estes versículos com os seus alunos para que eles possam ter, não é, assim, o contexto do que nós estaremos falando nesta história.
eu gostaria de pessoalmente basear esta lição, os meus comentários que nós iremos fazer, no capítulo 15 de 2 Samuel. É onde está a realidade central do que estava acontecendo, passando no coração de Absalão. Amém? Em primeiro lugar, na nossa lição, se você a tem, não é, a nossa revistinha, você vai lá abrir como professor na sua página 56 e vai ali estar tecendo alguns dos comentários da nossa lição. Em primeiro lugar, o nosso escritor, aquele comentarista da lição, ele falou, não é, e como sempre nós falamos sobre a história de cada um desses personagens. Quem era Absalão? Absalão, em primeiro lugar, nós vamos entender e lembrar que Absalão foi o terceiro filho de Davi, e ele era filho de uma princesa chamada Maaca. E Maaca, junto com Davi, eles tiveram 2 filhos, o primeiro chamado Absalão e a segunda, uma filha chamada Tamar. E estes eventos que aconteceram com a vida de Absalão, o que ele trouxe à família real e ao seu pai Davi, foram exatamente consequências que foram anunciadas pelo Senhor. Você vai lembrar que Davi, ele pecou com Batseba, quando ele tem o seu primeiro filho, a Bíblia nos diz que Deus falou para ele que haveria de ter consequências pelo seu pecado de adultério com Batseba. Seu filho que havia sido concebido deste adultério, a Bíblia diz que ele morreu. Em segundo lugar, ele disse que a espada nunca jamais se apartaria da casa de Davi a partir daquele momento. E, em terceiro lugar, que alguém da sua própria família, da sua própria casa, tomaria as suas esposas, as suas concubinas, e faria, diante de todo o povo de Israel, haveria de tomar as suas esposas e entrar a elas. Então, nós vamos ver que estes 2 últimos eventos, esses 2 últimos juízos, né, tiveram a participação direta da pessoa de Absalão, filho de Davi. Por que que ele assassinou o seu irmão, o seu meio-irmão chamado Aminon? Nós vamos lembrar, como já dissemos, que Absalão ele tinha uma irmã chamada Tamar. E o seu meio-irmão Amnon ficou obcecado por esta jovem. Simplesmente se apaixonou, ficou, né? Não podia viver sem estar ali junto dela. E um certo dia, seus amigos lhe deram, né, este conselho, disse, olha, finge que você está doente, vai lá, se deita e pede ao rei que mande a tua irmã para poder vir aqui fazer uns bolos para você e ela possa te dar e você tem esse tempo com ela. Entretanto, Amnon fez isso, acatou o conselho dos seus amigos, seus primos. Entretanto, a Bíblia nos diz que ao chegar Tamar em sua casa, este jovem a forçou, ele a violou. E nós vamos ver que Tamar chegou ao ponto de dizer a seu irmão, dizendo, olha, pede-me ao rei que ele vai me conceder, não faça tal coisa, porque assim não se faz em Israel, isso é uma loucura, vocês me forçar, você me violentar desse jeito, porque ela era uma virgem. E a Bíblia nos diz que Amnon, ele não ouviu a voz de Tamar, muito pelo contrário, abusou dela. E o pior de tudo é que, ao terminar, ao invés de acatar, recolher, fazer alguma coisa, não. Jogou ela fora de casa, jogou ela fora da porta. E essa jovem rasgou seus vestidos, as suas vestes, colocou cinza na sua cabeça e saiu caminhando. E quando Davi ouviu a notícia do que Amnon havia feito contra Tamar, a Bíblia diz que Davi ficou encolerizado, Davi ficou muito triste, Davi ele ficou, né, horrorizado com o que havia acontecido. Entretanto, Davi ele fez um grande erro na sua vida. Davi ele não corrigiu, ele não puniu Amnon pelo erro, pela violentação que ele fez com sua irmã. Ou seja, em outras palavras, ao não punir o erro de Amnon, o que é que acontece? Isso
cria em Absalão uma revolta muito grande. Por quê? Porque o seu pai não tomou e não julgou uma causa que deveria ser julgada. Nós não podemos deixar que a injustiça possa passar pelos nossos olhos, passe por nós sem nós corrigirmos. O grande erro de Davi, homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Entretanto, Davi ele fez um erro muito grande, é que Davi ele nunca corrigia os seus filhos. Amém. Davi então ficou revoltado com aquele acontecimento, mas não fez nada. E isso começou a nutrir no coração de Absalão um ódio, uma revolta, não é? Uma vingança. E ele pacientemente esperou 2 anos para que ele pudesse vir a vingança do seu irmão. Meus queridos, o ponto-chave desta lição é a questão da rebeldia. Meu pai ele sempre me ensinou algo muito importante durante o tempo em que ele foi pastor, em que ele trabalhou nas igrejas no Brasil, aqui nos Estados Unidos, e ele sempre me dizia, ele disse: "Vânia, quando nós tratamos de rebelião, seja em casa, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, uma pessoa que tem este espírito de rebelião, de rebeldia, em primeiro lugar, esta pessoa, ela não perdoa." Olha, foi exatamente isso que aconteceu com Absalão e com seu irmão Amnon. Ele não perdoou. Ele esperou. Segundo lugar, o rebelde, ele não ama. Ele não ama os demais, ele somente ama a ele próprio. Em terceiro lugar, o rebelde, ele é vingativo. Como nós vamos ver aqui, ele pode esperar anos até que chegue o momento exato que ele possa simplesmente dar o bote e ele possa vingar de tudo o que aconteceu no passado. Ele vai esperar. Parece até aquilo como o diabo ele é. O diabo ele não tem pressa. Ele espera. Ele põe a armadilha lá e fica, e espera, e espera. Entra um pouquinho, coloca uma cunha, não é? E vai lá, 1 milímetro, outro milímetro, disfarçado, para que você não sinta que ele está entrando, que ele está fazendo mal, que ele está tomando terreno. Muito cuidado, meus queridos e amados irmãos. O rebelde, ele é amargurado. Ele tem amargura, tem ódio no seu coração. Nada consegue parar este ódio na vida de uma pessoa que abre o seu coração para a rebeldia, para a rebelião. E nós vamos ver que Absalão ele esperou 2 anos para poder colocar um projeto, um plano de vingança contra o seu irmão. A Bíblia nos diz que ele fez uma festa, convidou a todos os filhos reais, e ele convidou a Davi para poder estar ali. E nós vamos ver que quando Absalão faz aquela festa e todos chegam ali, o que acontece? Ele deu as instruções. Vamos dar de beber. Quando o coração de Amnon tiver já alegre do vinho, então quando eu der o sinal, vocês vão ferir a Amnon e matá-lo. E foi o que fez. E meus queridos, você pode imaginar, Davi agora descascou em cima de Absalão. Foi isso que ele fez? Ele não quis ver a face de Absalão. Absalão fugiu com isso para o seu avô, lá para Jesus, família da sua mãe. Entretanto, depois de anos, ele voltou para Jerusalém. Davi ficou sem vê-lo, não é? Por algum tempo, mas depois recebeu o seu filho de volta. E meus queridos, novamente o mesmo erro acontece com Davi. Não corrigiu a Absalom, não corrigiu a Amnon
e a sua filha paga um preço muito alto. Não corrigiu a Absalão e Amnon paga um preço muito alto. E agora, Absalão está de volta. Mas o que é que acontece? Um abismo chama outro abismo. E o que é que acontece? A Bíblia nos fala que ao retornar para Jerusalém, agora este ódio, esta rebelião, não é somente apenas contra Amnon, mas é contra seu pai. E agora ele gera um plano. Ele faz com que a sua ambição, porque todo rebelde é ambicioso. E na sua ambição, ele vai para poder tomar agora o trono de Davi, seu pai. E olha, meus queridos, quando nós vamos ver no capítulo 15, não é? De 2 Samuel, se você puder ler este capítulo muito importante para compreender tudo que estava atrás dessa história de Absalão agora, então ele conspira contra seu pai. E olha só, permita-me eu ler capítulo 15, alguns versículos. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Olha, o jovem é bonito, tem aquela pinta, né? O galã. E agora ele coloca 50 jovens, 50 homens, para correr na sua frente, como que anunciando: aí vem Absalão. Hum? Olha aí, versículo 2. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E o versículo 4 dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei Davi, para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Meus queridos, isto é gravíssimo. Por quê? Porque este jovem tinha planos e projetos. Ele tinha uma conspiração e ele montou tudo isso. E isso não foi de um dia para o outro. A Bíblia nos diz no versículo 7: e aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom os meus votos. Meus queridos, o rebelde, ele rouba o coração das pessoas em contra a quem ele é rebelde. O que fazia este jovem? O costume em Israel era: o rei sentava-se à porta da cidade e ele vinha e as pessoas vinham trazer as suas causas para que ele pudesse julgar. Olha, rei, aquela pessoa está fazendo isso contra mim. Olha, rei, eu tenho uma herdade que alguém está querendo tirar de mim. Ó, rei, eu tenho uma causa, o meu vizinho, a minha esposa, o meu filho, alguma coisa está acontecendo lá em Judá, lá em Efraim, em qualquer outro lugar, não precisava ser apenas de Jerusalém. As pessoas vinham de todas as partes de Israel para poder serem julgadas pelo rei. E agora este jovem, o que é que fazia? Ele ficava à porta da cidade. E quando ele via alguém vindo, ele tomava aquela pessoa à parte e dizia: o que você está fazendo aqui? Eu disse: ah, eu vim aqui, essa é a minha causa. Eu disse: ah, esta é uma ótima causa. É pena que não tem ninguém da parte do rei aqui para poder te ouvir e te fazer juízo sobre você. Ah, quem me dera ser o rei. Quem me dera ser um juiz ou para poder julgar todas essas causas. Meus queridos, ele estava fomentando rebelião
no coração das pessoas, dos súditos de Davi. Aleluia. E não somente isso, quando a pessoa ele era um príncipe, as pessoas vinham para poder se prostrar diante dele. E o que é que ele fazia? Tomava aquela pessoa da mão, o beijava. Oh, meu filho, isso a Bíblia diz, ele estava roubando, ou seja, estava tirando o amor, o carinho, o respeito, a honra que a população, que os súditos tinham em favor de Davi para ele. E isso Absalão não fez um dia, uma semana, um mês. Passou-se 40 anos. E o que é que acontece? Quando chega na hora, o rebelde, ele planeja astutamente o bote. Oh, permita-me ir lá em Hebrom, pai. Olha só para onde é que Absalão ele foi. Hebrom. Hebrom foi a cidade, a primeira cidade que Davi reinou sobre Israel. E foi exatamente para lá que Absalão foi e se fez rei ali. Convidou a todas as pessoas que ele, durante esses anos todos, estava falando, conversando, ganhando, seduzindo, roubando o coração dessas pessoas, colocando-as em contra seu pai, que era o rei de Israel. E no exato momento, ele se autoproclama o rei de Israel. O rei em Hebrom, aleluia. Ir a Hebrom foi o ápice, não é? Dessa trama maligna de Absalão contra seu pai. Um jovem que tinha tudo, um jovem que era lindo, um jovem que era rico, um jovem que tinha tudo nas suas mãos. E por causa desta rebelião, um abismo chamando outro abismo levou a conspirar contra seu próprio pai, não tendo em conta o que foi que ele passou, não o honrando, não o amando, porque Absalão não amava seu pai. Absalão queria o reino do seu pai, queria a honra do seu pai, queria o poderio do seu pai, mas ele não amava seu pai. E que diferença! Porque Davi, ele era louco por este filho. Ele amava de tal maneira que quando ele conspirou, se projetou como rei de Israel e a mensagem veio e chegou e disse: olha, Absalão se proclamou rei em Hebrom e está vindo aqui para Jerusalém. O que foi que fez Davi? Ao invés de confrontar o erro, ao invés de enfrentar Absalão e dizer: olha, você está errado. Ao invés de, sei lá o que foi que deu na cabeça de Davi, talvez se achando culpado pelo que ele havia feito, pelo pecado seu com Batseba, quem sabe o que foi que deu na cabeça de Davi. Mas, meus queridos, os nossos erros, as nossas faltas não podem encobrir, não podem cegar a nossa vida, o nosso juízo, os nossos olhos, para corrigirmos aqueles que estão abaixo de nós quando seja necessário. É verdade que o diabo vai falar: como é que você vai querer agora corrigir quando você errou? Como é que você quer? Que moral é que você tem para corrigir a seu filho quando você pecou? Entretanto, o pecado de Davi havia sido perdoado. Ele se arrependeu, ele voltou aos pés do Senhor. Deus perdoou o seu pecado. É claro que ele teve que pagar. É claro que o pecado de Davi custou um preço muito alto. Entretanto, o que fez Davi? Naquela hora, Davi ele tinha, irmãos, uma guarda de soldados elite. Tinha generais e capitães que eram pessoas destradas na guerra. Mas o que foi que ele fez? Fugiu, correu, pegou todo mundo, deixou apenas 10 concubinas em Jerusalém, na casa, e foi embora.
atravessou, deixou a cidade, deixou a arca, deixou as pessoas, deixou tudo e levou a sua família, levou as pessoas, os soldados que estavam junto com ele e cruzaram o vale de Cedron, cruzaram e foram para longe. Meus queridos, quando Absalão ele entra em Jerusalém, que se assenta no trono do seu pai, que coloca a coroa real na sua cabeça, a Bíblia fala que uma das coisas que ele fez em cumprimento do juízo que Deus havia dado é que as pessoas, né, aconselharam ele, disse: olha, teu pai deixou 10 concubinas aí. A Bíblia diz que aquele jovem colocou uma tenda no terraço do palácio e entrou as concubinas do seu pai, para que todo mundo ficasse sabendo, todo mundo pudesse ver. Meus queridos, com Deus não se brinca. O preço do pecado é muito alto, é muito doloroso. Deus ele exorta-nos e Deus ele faz tudo para que nós não possamos entrar, cair na tentação, cair no pecado. Mas se cairmos, haverá um preço a ser pago. O de Davi foi muito alto e o deste jovem também foi muito alto. A Bíblia nos diz que a tragédia deste jovem foi que os soldados de Davi foram para lutar contra Absalão e os seus soldados, e ele ficou preso pelos seus cabelos, que eram muito longos, ficou preso num carvalhal. E o que acontece? Joabe, o general do exército de Israel, cravou 3 dardos no seu coração e depois os jovens terminaram de o matar. E quando a notícia chega para Davi, ou a Bíblia diz que ele estava no alto, em uma sala alta, urrava, chorava. Ai, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. A ponto de que as pessoas, os seus soldados, os seus homens, ficaram entristecidos. E Joabe teve que falar uma grande verdade para Davi. Disse: se hoje todos nós estivéssemos mortos e Absalão tivesse vivo, tu ficarias feliz. Mas nós temos a nossa vida, nós arriscamos a nossa vida por ti. E olha aí o que é que nós estamos recebendo em troca. E é quando Davi, né, cai na real e ele desce e vai falar com o seu povo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, a vingança, ela nunca é plena. Nós devemos entender que, como salvos, nós temos armas espirituais. Nós temos a oração, nós temos o jejum, que é a arma que nós usamos contra a vingança. A Bíblia nos diz que a vingança é do Senhor. Você não pode deixar ser levado por este espírito, porque a vingança ela vai trazer resultados e resultados cruéis para a sua vida. O que nós semeamos, ou seja, as nossas atitudes que nós tomamos, essas são opcionais. Você decide tomar, mas a colheita, ou seja, as consequências das suas escolhas, isto vem obrigatoriamente. Nós vamos entender que a rebeldia, a rebelião, a vingança, ela cega as pessoas. Ela deixa as pessoas sem sensibilidade. As pessoas não conseguem amar, não conseguem perdoar. Por isso que o rebelde não ama, o rebelde não perdoa, o rebelde ele é ambicioso, o rebelde ele é amargurado, o rebelde ele é vingativo. Amém? Este jovem Absalão tinha uma gangrena dentro de si. A sede de vingança que ele tinha o cegou, o adoeceu. Ele se tornou esta pessoa, com tanto para ser abençoado, mas que jogou tudo fora.
Que a história desse jovem Absalão na Bíblia Sagrada possa trazer a nós esta sensibilidade sobre a questão da vingança, o alto preço que se paga com a vingança. E isso não é somente história para nós contarmos e ficarmos, não. Porque muitas vezes nós vamos ver dentro das igrejas pessoas que se levantam, que por trás dos bastidores estão insinuando palavras contra o pastor, contra o professor de escola dominical, contra o dirigente. O que é isso? Rebeldia, vingança. O que é isso? Espírito de rebelião. Assim que quando nós possamos ver isto em alguém, quando nós possamos observar isto em qualquer pessoa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, oh meus queridos, que nós tenhamos a graça de Deus. Se nós estamos na liderança, que nós não possamos simplesmente fechar os olhos para isso, mas que nós tenhamos a graça de Deus, a autoridade de Deus e da sua palavra, para poder chegar para aquela pessoa e dizer: meu filho, minha filha, leia a história de Absalão para ele. Este foi o resultado, este foi a recompensa dele. Aleluia. Que Deus nos guarde, que não possamos, que possamos estar vacinados contra este espírito de rebelião, de vingança, que o diabo bate à torta. Mas somos nós que abrimos o coração para isso, ou que repreendemos o inimigo, fechamos a porta e digo: aqui você não entra. Amém, meus queridos? Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.